Hoje em dia, a gente ouve o tempo todo, né? Os veículos elétricos são o futuro. É uma revolução que vai mudar completamente o jeito como a gente se locomove. Mas e se eu te dissesse que essa revolução não é tão nova assim? Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Essa imagem é muito interessante. Ela coloca lado a lado um carro elétrico de 1910 e um de 2025. A promessa é a mesma, o carro do futuro, só que com mais de um século de diferença. E isso já levanta uma pergunta bem importante. Se os carros elétricos são a resposta definitiva, por que essa não é a primeira, nem a segunda, mas sim a terceira vez que eles aparecem como a grande solução? Para a gente entender hoje, a gente precisa voltar 125 anos no tempo. O que a gente está vivendo hoje é, na verdade, a terceira grande onda da eletrificação. É um ciclo que se repete, sabe? É um ciclo de muito otimismo, grandes promessas e algumas limitações bem teimosas que vêm e voltam há mais de um século. Vamos então para o primeiro capítulo dessa história. Lá entre 1895 e 1915, os carros elétricos tiveram sua primeira era de ouro. E acredite, eles estavam na frente. Olha que impressionante! Em 1900, os carros elétricos eram 38% do mercado americano, eram mais populares que os carros a gasolina. Por quê? Bom, pensa bem, eram silenciosos, não soltavam aquela fumaça toda e, talvez o mais importante, não precisavam daquela manivela perigosíssima para dar a partida. O próprio Thomas Edison, o grande nome da eletricidade, fez essa promessa em 1910. Uma bateria revolucionária estava logo ali, virando a esquina. Soa familiar? Pois é, a tal promessa nunca se concretizou. E o motivo fica bem claro aqui. O Ford Modelo T, que começou a ser produzido em massa, era umas 4 vezes mais barato, tinha quase o triplo da autonomia e você enchia o tanque em 5 minutos. Já o elétrico, pesado, caríssimo e levava horas para recarregar. A primeira onda então acabou. Agora, a gente avança bastante no tempo. A crise do petróleo de 1973 acendeu de novo a esperança dos carros elétricos. Parecia a chance perfeita para um recomeço, a segunda onda. E, mais uma vez, a promessa foi muito maior que a realidade. O governo americano investiu uma grana, projetou baterias superpotentes para 1985, mas o resultado prático não chegou nem perto. A tecnologia simplesmente não estava pronta. Mesmo com um carro que era um ícone de tecnologia, como o GM EV1, lá no final dos anos 90, os problemas de base continuavam. Ele era bem mais pesado que um carro normal da época e só a bateria pesava 600 quilos. A autonomia real ainda era bem limitada. A segunda onda também ficou pelo caminho. E assim a gente chega nos dias de hoje. A terceira e, com certeza, a mais forte das ondas. A tecnologia de bateria deu um salto gigantesco, não tem como negar. Mas a análise da fonte mostra que novos desafios apareceram, ou melhor, velhos desafios com uma cara nova. Primeiro, o que é justo é justo. A densidade de energia das baterias melhorou umas 6 vezes em um século. Isso é um avanço tecnológico absurdo. A gente consegue guardar muito mais energia no mesmo peso de bateria. Só que tem um porém. Enquanto as baterias ficavam melhores, os carros ficavam cada vez mais pesados. Um carro elétrico popular hoje em dia pesa mais que o tataravô dele de 1915. E alguns modelos extremos, como a Hummer elétrica, passam de 4 toneladas. O que isso significa na prática? Que uma boa parte daquele ganho incrível da tecnologia de bateria foi, digamos, gasto para conseguir mover o peso extra do próprio carro. No fim das contas, o ganho de autonomia real é muito menor do que a melhoria da bateria faria a gente pensar. Então, por que esse ciclo de promessas e limitações continua se repetindo? A resposta parece estar numa mistura de física, das nossas expectativas e, claro, de mais promessas. Essa linha do tempo aqui é bem reveladora. Desde 1910, a tal da bateria definitiva está sempre a poucos anos de distância. A promessa é a mesma, só muda o ano e quem está fazendo a promessa. Isso nos leva a problemas que não mudam. A física não perdoa. Mover mais peso exige mais energia. Simples assim. E as nossas expectativas hoje são outras. A gente quer ar-condicionado, telas gigantes, segurança de ponta. E tudo isso adiciona centenas de quilos. O resultado é que a autonomia do mundo real é muitas vezes bem menor do que a que está na propaganda. E, para além dos desafios da tecnologia, existem as complexidades da cadeia de produção.
Relatórios citados na fonte de organizações como a Anistia Internacional e o Wilson Center levantam questões socioambientais bem sérias sobre a extração de materiais essenciais para as baterias, como o cobalto, o níquel e o lítio. E assim, a gente fecha o ciclo. A busca pela bateria perfeita continua, uma promessa que ecoa há mais de um século. A história nos mostra um padrão muito claro, o que deixa uma pergunta no ar. Será que desta vez o desfecho vai ser diferente?